Juntos pela Educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, boa tarde. Como vocês estão? Eu sou a professora Eliane e estou aqui para conversar com vocês sobre os micro-organismos. Isso mesmo, são seres bem pequenininhos, mas que vale muito a pena um olhar mais especial nosso com relação a algumas coisinhas interessantes aí do nosso dia a dia. Esse assunto faz parte do componente curricular de ciências e as habilidades desenvolvidas aqui, elas estão presentes no currículo do 4º ano e é por isso que vamos falar sobre elas hoje. Antes de começar, eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Nós sabemos que este momento está sendo muito difícil, mas precisamos nos cuidar. E vocês estão tendo uma rica oportunidade de continuar descobrindo algumas coisas bem legais com essas aulas. Então, precisamos aproveitar ao máximo tudo isso, usando corretamente os recursos disponíveis e participando aí da casa de vocês como se estivessem lá na escola. Deixem sempre o material separado, caprichem, façam as anotações principais e se não der tempo de terminar aqui durante a nossa aula, não tem problema. Você pode ampliar esses registros, realizar outros desenhos, pintar, elaborar muito mais as suas atividades depois que acabar o nosso encontro. Combinado? Então, não se esqueçam de anotar a data de hoje aí no seu caderno e o tema que eu já contei qual é. Vamos falar sobre micro-organismos. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você sabe por que as pessoas sempre falam que devemos lavar muito bem as mãos? Isso mesmo bem antes desse problema que nós estamos passando agora, lavar as mãos sempre foi um hábito muito importante. Por que será? Pensa aí rapidinho, por que você acha que é tão importante lavar bem as mãos? E lavar bem as mãos não é só dar uma molhadinha rapidinho, colocar ali embaixo da torneira, não. É lavar e lavar muito bem. O que vocês acham? Qual será a ideia principal que vocês constroem aí no registro de vocês sobre a importância de lavar bem as mãos? Então, eu vou te dar uma demonstração que pode te ajudar a enriquecer esse primeiro registro. Vamos ver? Então, aqui eu tenho um recipiente qualquer de vidro, tá bom? Ele vai simular, eu vou colocar um pouquinho de água aqui dentro. E essa água no recipiente, ela vai simular aqui para nós como se fosse a palma da sua mão. Isso aqui é bem facinho de você fazer em casa, tá bom? Pede ajuda para um adulto, pode usar um recipiente de plástico, não faz a menor diferença, tá? Então, aqui nós temos a superfície da nossa mão, tá bom? Eu vou jogar algumas coisinhas aqui em cima, ó. Vamos imaginar que você já brincou, já esfregou a sua mão no chão, já fez a maior bagunça aí, enlouquecendo todo mundo que está aí na sua casa, já foi no banheiro, já comeu algumas coisas. Então, a sua mão ficou coberta de uma série de coisinhas que você não está vendo. Aqui, imaginem que eu coloquei uma lente de aumento e você está conseguindo enxergar. Então, essa aqui é a sua mão antes de você lavar muito bem com água, sabão, detergente, o que você tiver aí na sua casa. Quando nós pegamos o detergente, eu vou colocar só um pouquinho aqui na pontinha do meu dedo, como se eu estivesse lavando a mão, tá bom? Olha aqui comigo com bastante detalhe o que vai acontecer quando nós
encostamos o detergente na sujeira. Olha aqui com a Pro. Conseguiram observar? Toda a sujeira se afastou do local onde eu encostei o meu dedo com o detergente. Então, quando você faz isso, quando você está com a mão muito suja, esses materiais todos, eles ficam ali e você não consegue enxergar. E exatamente quando você lava bem as suas mãos, você espanta essa sujeira e a sua mão fica limpinha de novo. Então, aqui nós temos uma simulação do que seriam esses micro-organismos. Vou deixar aqui do ladinho. Bom, eu vou te mostrar agora mais um exemplo. Eu preparei, como eu já sabia que eu ia vir para cá, dar essa aula e conversar um pouquinho com vocês sobre os micro-organismos, eu já preparei em casa uma outra experiência para te mostrar. Então, bom, eu peguei inicialmente 3 fatias de pão, coloquei elas na embalagem bem bonitinho. Só que antes de colocá-las na embalagem, eu fiz uma coisinha. Eu passei 2 delas em um local bem sujo. Passei no chão, passei no banheiro, passei em locais que eu acho que acumulam uma grande quantidade de micro-organismos. A outra, eu peguei com uma luva bem limpinha e embalei aqui no saquinho. A mesma coisa eu fiz com essa terceira aqui. Vamos deixar essas 2 aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, essa daqui não teve contato com nenhum lugar. E eu vou abrir agora o saquinho para mostrar para vocês, tá bom? Vamos colocar essas 2 aqui que está mais fácil. Essas 2, elas estão também contaminadas. Olha aqui. Vocês conseguem observar daí alguma diferença entre essas 2? Tem diferença? Ah, uma está mais escura, a outra está bem branquinha. Então, vamos olhar essa daqui. Olha só. Todas essas manchas escuras que vocês estão vendo aqui nesse pão são micro-organismos. Isso daqui é um bolor. Por que que esse pão ficou embolorado? Porque eu forneci para ele condições que os micro-organismos adoram. Sabe qual é? Eles precisam ter alimento. Então, o pão serviu de alimento para eles. Eles também adoram umidade. E o pão, ele estava um pouquinho úmido. E eles gostam também, sabe do quê? Eles gostam muito de calor. Então, o pão ficando abafado com essas condições, favorece a reprodução desses seres vivos. E aí, eles contaminaram todinho esse pão, que eu passei naqueles locais que eu falei para vocês que estavam sujos. Olha esse daqui. Esse eu guardei, ele bem embaladinho, ele não teve contato com nenhum local e ele não tem a proliferação desses micro-organismos. Bem legal, né? Por isso que a gente ouve falar que quando você tem uma fruta aí na sua casa e essa fruta, ela começa a ficar estragada, você precisa tirá-la do contato com as outras frutas, porque senão ela também vai estragar. Esses micro-organismos começam a se reproduzir tão rapidamente e contaminam as outras frutas também. Bom, mas será que todos os micro-organismos são prejudiciais para a nossa saúde? Aqui eu mostrei para vocês alguns exemplos. Falei como se fosse a palma da nossa mão, né, contaminada, e nós não conseguimos enxergar. Por isso que é tão importante lavar a mão antes das refeições, depois que nós vamos no banheiro, depois que nós estamos brincando, porque eles estão espalhados aqui. E vocês viram que o detergente, o sabão, expulsa eles. Aqui eu mostrei para vocês um outro caso de contaminação por esses micro-organismos, no caso do bolor, estragando o alimento, né? Fazendo com que esse alimento ele não possa mais ser consumido. Mas nós também temos alguns micro-organismos que são usados na fabricação de alimentos
outros que são usados na indústria farmacêutica para a produção de combustível e tantas outras funções. Você já ouviu falar em fermentação? E sobre fermento? Você já ouviu falar sobre fermento? Pergunta para quem está aí do seu lado agora, se você for fazer um bolo e esquecer de colocar na sua receita o fermento, o que vai acontecer? Com certeza, vão responder para vocês o seguinte: a massa fica dura, a massa não cresce, o bolo ou o pão fica ruim. Então, essas são algumas explicações que você deve ter ouvido. Então, para ficar mais fácil e mais interessante, eu trouxe mais uma coisinha para demonstrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui, nessas duas garrafas, ó, guarda uma coisa que eu falei para vocês. Esses micro-organismos, eles precisam de alimento, eles precisam de umidade, não é isso? E eles precisam de calor. Então, se eu forneço essas três situações, esses três recursos para um micro-organismo, ele vai se manifestar de alguma forma, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu fiz um funilzinho de papel sulfite, só para poder ficar fácil de colocar o material aqui nas duas garrafas, tá bom? Você pode fazer ele bem facinho. Você pega uma folha de sulfite ou qualquer papel que você tenha em casa, ó, e só enrola. Pronto, ó. Você já tem um funil. Se você não tiver um outro funil em casa, você faz um funil com papel para ficar mais fácil colocar os materiais dentro da garrafa e não fazer muita bagunça aí na sua casa, tá bom? Aí você pode cortar, fazer ele menor, do jeito que você quiser. E a garrafa pequena, ela é importante para que a gente consiga ver a reação acontecendo mais rápido. Então, o que você vai precisar para essa experiência? Anote aí. Você pode usar duas garrafinhas dessa aqui pequena, um funil que a Pro fez de papel para poder ficar mais fácil para vocês. Você vai precisar de bexiga, aqui eu já separei algumas. E na bexiga é importante que vocês laceiem ela um pouquinho, enche ela umas 2, 3 vezes para ela ficar bem molinha, que daí fica mais fácil, tá bom? Você vai precisar de água quente, aí você peça ajuda para um adulto, não vai fazer bagunça aí, tá bom? Você também vai precisar de fermento biológico e você vai precisar de açúcar. Nossa, muita coisa, né? Mas vamos lá, eu vou fazer devagarzinho aqui, e aí se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no chat, que eu vou dando uma olhadinha aqui, se tiver alguma coisa que eu ainda não falei, eu vou falando com vocês, tá bom? Eu vou tirando as dúvidas, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a água aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Muito legal, vocês já estão respondendo. Antes de eu fazer a experimentação, vocês já estão respondendo, já estão entendendo a presença dos micro-organismos. Legal, Sofia, falou que com o fermento o pão vai crescendo com o tempo. Muito legal, continue escrevendo, se tiver alguma dúvida eu respondo para vocês, tá bom? Então, ó, se a Pro fizer bagunça aqui, não façam a mesma coisa em casa, tá bom? Em casa façam bem direitinho. Então, eu vou colocar água morna aqui. E vou colocar a água morna aqui na outra garrafa. Não precisa ser muito, muito quente, tá bom? Para vocês não se queimarem e não se machucarem. Água morna. Bom. Agora eu vou usar o funil que eu tinha já preparado, tá bom? Nessa primeira garrafinha aqui, eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Coloquei o açúcar. E vou colocar também 2 colheres de sopa de fermento. Fermento biológico, tá? Aquele fermento branquinho que geralmente a gente tem em casa não dá muito certo.
porque ele tem uma concentração menor de micro-organismos. Esse fermento biológico, ele tem uma concentração maior de micro-organismos e por isso que ele é utilizado na fabricação principalmente de pães. Então, vou colocar aqui o fermento. Duas colheres de sopa. Coloquei um pouquinho mais que a colher ficou vazia, tá bom? Às vezes o funil dá uma entupidinha aqui embaixo, porque o açúcar, ele pode ficar empedrado, aí você dá uma mexidinha, tá bom? Aí ele já vai cair. Então guarda aí, ó, na primeira garrafa eu coloquei água quente, açúcar e coloquei o fermento, tá bom? Vou mexer um pouquinho para misturar tudo. E vocês, quando abrirem a garrafa, vocês vão ver que ela já está soltando um vaporzinho aqui. Que eu não vou contar ainda o que é. E aí você pega a bexiga. Coloca aqui. E deixa essa garrafa em repouso. Vou fazer a mesma coisa na outra garrafa. A mesma coisa não. Tem uma coisinha aqui que eu vou fazer diferente. Nessa segunda garrafinha, eu já coloquei a água quente, mas eu não vou colocar o açúcar, já tirei ele daqui. Só vou colocar as 2 colheres de sopa de fermento biológico. Pronto. Mexe para ver se não ficou nada embaixo. Eu tinha ficado um monte aqui. Também vou colocar a tampinha. Mexo, mexo, mexo bem para misturar tudo que eu tiver aqui na minha garrafinha. E vou fechar com a bexiga. Fácil, né? Bom. Vamos deixar tudo aqui. Bom, essas garrafinhas eu deixaria elas aqui em repouso, né, por um tempo, para vocês verificarem o que vai acontecer. Como não dá tempo, a nossa aula não tem a tarde inteira para que a gente possa ficar aqui juntos, geralmente depois de uns 2, 3 minutinhos já começa a acontecer a modificação. Só que aí, antes de vir para cá, eu já preparei uma outra garrafa, igual eu fiz com essa daqui. E eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. Olha isso aqui. Vou colocar aqui pertinho, tá bom? Essa daqui é a que está diferente. Essa garrafa aqui, a Pro montou exatamente igual essa outra garrafa aqui. Olha o que aconteceu aqui dentro. Aí eu pergunto para você. O que será que aconteceu para que a nossa bexiga, na garrafa onde eu tinha fermento, açúcar e água quente, tivesse ficado cheia desse jeito? Alguém tem alguma ideia? Eu vou olhar para ver se tem alguém escrevendo alguma resposta sobre isso, hein? Eu vou ficar bem feliz se vocês conseguirem acertar. Camille, você perguntou qual fermento? Fermento biológico, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão para ver se vocês conseguem enxergar como que ele é. Não sei se vai dar. Mas vê se dá para mostrar aqui em detalhes para eles como que é esse fermento. Tá vendo? Ele não é branquinho. Ele é granulado, todo granuladinho, ó. Tá bom? Então, é fermento biológico. Você consegue encontrar em qualquer supermercado. Peça para um adulto, né, verificar se tem aí em casa. O fermento, aquele branquinho, que geralmente é o mais comum, não dá certo, tá bom? Então, tem que ser o fermento biológico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Natan está falando se é o vapor de água que enche a bexiga. A Isabela está falando que é por causa do fermento. Quanto tempo, Maria Eduarda? Geralmente, se a água estiver na temperatura adequada e você misturar bem, colocar certinho as 2 colheres de açúcar e as 2 colheres de fermento, com 10 minutinhos, ó, olha essa daqui como ela já está, ó.
Não faz nem 5 minutos que eu montei ela, tá vendo a bexiga aqui como que ela já está? E olha essa daqui, não está acontecendo nada. Dá para perceber a diferença? Eu vou colocar assim de ladinho. Essa aqui ela já está começando a encher, certo? E aí se eu deixar ela aqui mais tempo, ela vai ficar igual essa outra aqui, tá bom? Então eu vou contar para vocês por que que isso acontece. O que está acontecendo aqui, né? Olha só, olha. Viu só? Ó, olha essa aqui, nada. E olha essa daqui, que legal. O que está acontecendo aqui neste momento é uma simulação do processo de fermentação. A fermentação acontece quando os micro-organismos que formam o fermento biológico reagem com o açúcar, com a água e liberam gás carbônico. Esses seres, eles estão aqui dentro se alimentando, eles estão respirando, eles são seres vivos. Então, quando ele libera o gás carbônico, o que que vai acontecer com a massa do pão, a massa do bolo? Esse gás carbônico, ele vai encher essa massa e é por isso que elas ficam tão fofinhas. Então, nesse processo de fermentação, nós comprovamos a existência dos micro-organismos, mas que eles não são prejudiciais para nós como os outros aqui que eu mostrei no começo da nossa aula. Então, nesse processo aqui, nós temos eles sendo utilizados para o nosso benefício, que é no caso do crescimento de massas de pães, massas de bolo, tá bom? Muito legal, não é? O que vocês acham de descobrir um pouco mais sobre a ação dos micro-organismos? Então, eu deixo como proposta para vocês produzirem um pequeno texto, mostrando como que essas coisas acontecem, como que elas estão presentes no nosso dia a dia. E você pode tentar, se for possível, reproduzir esse experimento aí na casa de vocês. Se você quiser analisar o processo que eu mostrei com os pães e a proliferação desses micro-organismos, você também pode fazer, mas tem que tomar muito cuidado para que esse alimento não tenha contato com outros alimentos. Lembre-se que se eu tenho um material contaminado e ele entra em contato com outro alimento que não está contaminado, esses micro-organismos podem se reproduzir rapidamente e contaminar também. Então, aí não é legal, né? Se você ingerir algum alimento contaminado, aí pode trazer muitos problemas para a sua saúde, tá bom? Deixa eu ver se vocês têm mais alguma perguntinha aqui para mim. Repetir o experimento, eu vou repetir rapidinho os ingredientes, tá bom? Fazer de novo aqui, a gente não vai conseguir por causa do nosso tempo, mas eu tenho certeza, depois vocês podem assistir novamente a aula e pegar novamente as informações, tá bom? Então, você vai precisar da garrafinha, tá? Você vai precisar de água quente, água morna, fermento biológico e açúcar, tá bom? Olha como está a nossa bexiga, ai que legal. Então, nessa garrafinha aqui, eu coloquei água, fermento biológico, 2 colheres e 2 colheres de açúcar. Nessa daqui, eu coloquei apenas a água e o fermento biológico. Ninguém me perguntou por que que essa bexiga aqui, ela não encheu. Olha só, vamos lembrar lá no começo que eu tinha falado para vocês. Os micro-organismos, eles precisam de umidade, eles precisam de alimento e eles precisam de temperatura. Qual foi o alimento aqui? O açúcar. A umidade, fornecida pela água. E a água está morna. Então, eu tenho os 3 elementos aqui. Nessa outra garrafa aqui, eu não tenho. Eu coloquei açúcar? Eu deixei sem o açúcar, então eu não dei alimento. Eu só tenho a umidade e a temperatura, mas o alimento eu não tenho. Então, eles não conseguem realizar a fermentação nessa nossa outra garrafinha aqui. Por isso que a bexiga, ela está do mesmo jeito, não aconteceu nada com ela. A que eu fiz antes da nossa aula já está bem cheia. E a que eu fiz agora, ao vivo com vocês, olha só como ela já está. Tudo bem? Anotado aí?
Então, o meu desafio é esse, que vocês produzam um texto, façam um desenho representando aqui a nossa experimentação. Não se esqueçam de lavar muito bem as mãos, porque agora vocês já sabiam, mas agora confirmamos que esses micro-organismos, eles estão por todas as partes. Então, lave muito bem as mãos e produzam o seu texto enriquecendo com desenhos, explicando sobre a existência desses micro-organismos. E por que não alertando as pessoas, né, sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Higiene é fundamental em todos os momentos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aproveitado bastante todas as informações que nós compartilhamos aqui. Não deixem de fazer o registro, caprichem muito bem neles, tá bom? E eu espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Olá, eu sou o Marcos, eu sou aqui da Secretaria da Educação do Departamento de Tecnologia de Sistemas. Hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo do Centro de Mídias SP. O aplicativo do Centro de Mídias SP, ele permite que o professor continue dando a sua aula e o aluno lá da sua casa continue assistindo às suas aulas, de forma que seja online e interativa. Além da disponibilidade tecnológica, o aluno e o professor terão uma aula totalmente interativa e eles conseguirão, inclusive, conversar durante a aula. O aluno conseguirá levantar a mãozinha pelo aplicativo e colaborar a aula junto com o professor. Conseguirão conversar através do chat, onde o aluno pode mandar as mensagens, interagindo com os demais alunos e incluindo o professor lendo também as suas mensagens e responder o que os alunos estão falando com ele. Vale lembrar que o aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android. E posteriormente a gente vai disponibilizá-lo para o Windows também. Para você acessar o aplicativo, basta usar o seu usuário e sua senha da Secretaria Escolar Digital e caso você não lembre a sua senha, é só acessar sede.educacal.sp.gov.br, clicar em Esqueci a senha. Isso vale tanto para aluno quanto para professores. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo Centro de Mídias SP. Veja, essa é a primeira tela do aplicativo. Quando você entrar, professor, digite RG e seu usuário e aluno escreve diretamente o número do seu RA e a UF. Aqui nesse caso, eu vou logar com o meu usuário. Após digitar a senha, clicando em entrar, ele aparecerá essa tela. Essa é a carinha do nosso aplicativo. Veja que aqui tem o canal, tá? Aqui mais para frente vai ter mais canais, onde serão os canais de professores, de matérias e de aulas. Ao clicar aqui em canal do Centro de Mídias, veja, aqui já está tendo alguns testes, onde alguns professores que já logaram estão mandando algumas mensagens dentro do aplicativo, tá? Essa é a mesma tela que o aluno vai ver durante a apresentação da aula. Para o professor, quando ele chegar nessa tela, para ele iniciar uma aula, ele vai apertar nessa mãozinha levantada. Veja, aqui é clicando em Desejo participar ao vivo do canal. Para o aluno, clicando nessa parte, o professor simplesmente vai receber um alertazinho para mostrar para ele o seguinte: olha, o seu aluno deseja fazer uma aula colaborativa com você. Isso significa que o seu aluno quer participar da aula ali durante. E para o professor, quando ele clicar aqui, quero entrar ao vivo, a aula iniciará automaticamente ao vivo para os alunos que já estão dentro do canal. Clicando aqui em quero entrar ao vivo, veja, iniciou automaticamente. Agora, se fosse o aluno apertando esse botãozinho, apareceria aqui que o aluno X gostaria de participar e colaborar aqui com o professor. Para fechar a transmissão, é simplesmente clicar de novo na mãozinha, ele encerrou aqui a transmissão online. É importante perceber que mesmo após a aula, o chat, aqui neste caso, ele continua em andamento. Ou seja, os alunos estão lá
conversando mesmo após as aulas. Veja, o professor terá a possibilidade de anexar documento, mandar fotos, vídeos, localização, contato, tudo pelo aplicativo. Veja, o professor quanto o aluno podem receber algumas mensagens privadas, que não estão ali durante o chat. É só você voltar na tela inicial e clicar aqui em Conversas, que mostrará todo mundo que te mandou mensagem. Conforme tiver novas orientações e novas funcionalidades dentro do aplicativo, voltaremos aqui para dar mais informações para vocês. Muito obrigado a todos e nos veremos em breve. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Eu agora era você, você agora era ele agora era ela agora vira ele. Então tá combinado, então tá tudo trocado, então tá tudo mudado, então tá combinado. Bom dia! Bom dia, filhinha! Tá na hora de acordar. Não, pai. Só mais 5 minutinhos. Nada disso. Vamos lá. Hora de acordar. Então mais 2 minutinhos. Nem 2, nem 3, nem 5, nem 6. Vamos lá, nananina, não. Então, mas um minutinho pra eu terminar esse sonho. Vai, só mais um minutinho, hein? Já passou um minuto! Mas já? Já, filha. Isso é inacreditável. Então, pai, eu preciso de mais 1 minuto. Não, olha só, o sol está brilhando lá fora, hein? Ai, mas no meu sonho ainda é noite. Eu sei, mas se você abrir os seus olhinhos lindos, vai ver que já é de dia. Não, eu não quero abrir. Ai. Olha, você tem que levantar, porque tá na hora de ir pra escola, hein? Ai, mas hoje é sábado. Então... Não tem aula. Ih, é sábado mesmo. Além do mais, é feriado. Hoje é feriado. Feriado do quê? Ai, Dia Internacional da Preguiça. Eita, Dia Internacional da Preguiça. Nunca ouvi falar. É novo, pai. Olha aí, tá aí. Interessante. Como é que se comemora esse feriado? O que se faz nele? A gente dorme até cansar. Feliz Dia Internacional da Preguiça, pai. Feliz Dia da Preguiça, mas... Bom, então vamos aproveitar o feriado. Vamos aproveitar o feriado e sair, passear. A gente vai num parque, a gente deita na grama e rola, faz um piquenique, hein? A gente pode ir num cineminha, você adora cineminha, hein? Ai, a gente pode tomar um café da manhã junto, um café tão gostoso que o papai fez, hein? Vamos! Papai, eu tô sonhando com o fundo do mar. Uau, uma baleia lilás. Filhota, se você acordar agora, o papai vai levar você pra brincar lá na praça que você gosta. Pai, lá na praça tem baleia lilás? Claro que não, mas tem balanço, você adora balanço. Não, mas eu prefiro brincar com a baleia lilás do meu sonho. Ai, mas olha, tá chegando a hora de você acordar! Vamos! Levantando, vai! Aqui tá muito frio, pai! Tá um dia congelante! Como é que pode estar frio e congelante se os passarinhos estão cantando lá fora? Só se for os pinguins.
Vai, filha, se você não levantar, você não vai poder brincar. Oi, mas tá tão quentinho aqui. Filha, já tá na hora do almoço. Pai, eu vou almoçar aqui mesmo, no meu sonho. Almoçar no sonho? Como assim? Caramboletas. E agora, como é que eu convenço a minha filha a acordar? Ai. Ou se fosse pra fazer dormir era mais fácil, né? Porque aí eu cantava uma canção de ninar, mas pra acordar eu... Claro! Em vez de cantar uma canção de ninar, eu posso cantar uma canção de acordar. Boa. Olha, neném, que a cuca vem pegar. Papai tá cantando pra você acordar. Acorda, neném, que a cuca vem pegar. Papai tá cantando pra você acordar. Parou, não. Bom dia, flor do dia. É você, pai. Sim, vamos levantar. Levanta pra dançar com o papai, vai. Deixa eu subir mais um pouquinho. Não descendo, papai, vamos lá. Acorda, filhinha, do meu coração. Vamos levantar para brincar de montão. É com o papai. Acorda, filhinha, vai. Olê, olá. Está na hora de acordar. Olê, olá. Está na hora de acordar. Acorda. Gente, não é possível. O que eu faço com essa menina? Não acorda. Acorda. Claro. Boa ideia. Acorda. Olha a corda que o papai trouxe. Acorda. Pai, peraí, eu vou tomar um chá. Vou com a senhora Pulpo. Vamos Chá com a senhora Pulpo. Não quer brincar com a corda? Não quer brincar com... Acorda. Bom, então de repente ela pode querer brincar com... A bola! O grande paizão entra em campo! Espera, dona Baleia. Espera. Virou pro lado, puxou pro outro, lá vai, driblou, ele virou, olhou, chutou, gol! Papai chegou! Vamos jogar bola, vamos! Pai, eu tava sonhando aqui. Vai ser... Ô filha, mas... Gente, o papai tá ficando preocupado com você. Deixa eu só ver um negócio. Levanta o bracinho. Dói. Tá doendo? Onde tá doendo? Você tá bem? Não, pai, eu só quero dormir um pouquinho aqui. Pouquinho. Você já dormiu um montão, não é? Ah, pai, mas tá tão gostosa a minha cama. Tá quentinha aqui. Eu já sei. Jimmy! A minha filha foi enfeitiçada por uma bruxa terrível!